Olá, muito bom dia a você que acompanha mais um capítulo deste mundo corporativo, que hoje vai falar sobre comunicação corporativa, ou como você e a sua empresa podem se comunicar melhor com os diferentes públicos. E a nossa convidada é uma especialista nesse tema, Maristela Maffei, jornalista, empresária, especialista em comunicação corporativa, dona do Grupo Máquina PR e autora do livro Comunicação Corporativa, Gestão, Imagem e Posicionamento, da editora Contexto. Maristela Maffei, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço, Milton. E você pode fazer perguntas pela internet. Use o Twitter, o @Jornal da CBN, ou então o e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Maristela Maffei, nós estamos falando do que aqui? É relações públicas? Comunicação corporativa é o quê? Comunicação corporativa, Milton, abrange várias disciplinas ou vários posicionamentos. Então, assim, para que as pessoas entendam um pouco melhor, esse modelo hoje de comunicação corporativa que existe no Brasil, ele foi muito inspirado pelo modelo das chamadas PR, Public Relations, tanto nos Estados Unidos como na Europa. As PRs, elas consideram comunicação corporativa como todas as mensagens que a empresa faz com seus diferentes públicos, que você acabou de citar. Então, por exemplo, com seus funcionários, com o governo, com a imprensa, com o mercado financeiro, com a comunidade onde elas estão instaladas, com ONGs, enfim, com todos os públicos que têm que perceber corretamente as suas mensagens. Como você consegue isso? Você consegue por intermédio de instrumentos de relações públicas associado ao marketing institucional e também ao marketing publicitário. Hoje é uma interseção muito grande da comunicação corporativa com todas as ferramentas de comunicação sem distinção. Ou seja, foi um passo muito além do que antigamente nós conhecíamos como a tal assessoria de imprensa. É muito mais complexo. É muito mais complexo, bastante mais complexo. E esse é um setor que cresceu muito nas últimas décadas no Brasil. Isso está ligado ao processo de privatização pelo qual algumas empresas passaram, pela entrada principalmente de empresas estrangeiras no país? Bastante. O que aconteceu a partir de 1995 no país? Primeiro, teve o Código de Defesa do Consumidor, né? Com isso, as empresas tiveram que obrigatoriamente dar muito mais satisfações para a sociedade do que elas davam antes. Paralelamente, teve o processo de privatização. Ora, imagine você, o Estado era dono de serviços essenciais como telefone, luz, água, de repente passa para a iniciativa privada. Então, a sua irritabilidade quando não funciona é muito maior. Você pega um telefone, está mudo, você liga a luz, não acende, você abre a torneira, não sai água, é muito maior, porque essas empresas passaram para concessões da iniciativa privada. Então, assim, junto com esse processo de privatização, veio uma cultura dessas multinacionais que entraram no Brasil de como se comunicar. Paralelamente, teve a queda de barreira. Você se lembra que em 1990, no Plano Collor, teve a queda de barreira de proteção a inúmeros setores da produção nacional. Se eu sou empresária e tenho uma série de proteções, eu me comunico de uma maneira. Se essas proteções caem, tem um Código de Defesa do Consumidor, tem privatização, tem concorrência, tem produtos entrando com uma oferta muito maior, muito mais barato do que eu produzo, eu tenho que mudar necessariamente o meu modo de me relacionar com a comunidade, com a sociedade, com todos os meus públicos. Bom, e hoje nós já temos assim um modelo brasileiro de comunicação corporativa. Existe isso? Se busca isso? Não tem a menor importância isso? Tem um modelo de comunicação corporativa brasileira, sim, que segue muito essa inserção do Brasil no mundo, né? Então, a comunicação corporativa no Brasil, ela é muito mais vibrante, ela é muito mais criativa, ela é muito mais fora do quadrado, né? Nós que trabalhamos com muitas PRs na Europa, nos Estados Unidos, assim, é uma cultura aqui de brilho nos olhos, né? A gente nota que os profissionais da comunicação corporativa, para eles, assim, a felicidade pessoal também
o trabalho é também uma extensão da felicidade pessoal, né? Então eles não estão ali cumprindo horário, eles não estão ali porque eles são obrigados, eles estão ali porque eles são desafiados no dia a dia. Um país que cresce, mesmo com a revisão do PIB, né, no caso do Brasil, 4, 5% ao ano, frente a um hemisfério norte que está completamente estagnado ou caindo, então tem muitas mais oportunidades. E a comunicação corporativa, Milton, é um dos setores emergentes hoje do empresariado brasileiro. Quem é esse profissional ao qual você se referiu? Quem é o profissional que hoje atua na comunicação corporativa? Quem é que as empresas têm que buscar para poder desenvolver as suas ações nessa área? Olha, inicialmente, se você pega 15, 17 anos atrás, as empresas buscavam profissionais de redações e de publicidade, jornalistas, publicitários e relações públicas, que já estavam estabelecidos, né? Então, por exemplo, eu lembro, quando eu abri minha empresa, vieram comigo 3 ou 4 profissionais em cargos de chefias de grandes redações. Veio também um publicitário de uma grande agência de publicidade. Nós, que fomos assim mais ou menos os pioneiros, nós tivemos que aprender várias outras disciplinas ao longo desse período. Então, disciplina financeira, de gestão, de processos, gerenciar pessoas, recursos, orçamento. O que a gente nota hoje? Tem um movimento inverso, né? As agências de publicidade, muitas redações, estão buscando nas agências de comunicação esses profissionais que já estão prontos. Bom, vamos para dentro da empresa então. Tá. Onde é que começa o planejamento de comunicação? O planejamento de comunicação, Milton, começa com o planejamento estratégico do próprio negócio, da própria empresa. Então, todo profissional de comunicação corporativa, eu costumo dizer, né, que primeiro de tudo ele tem que decorar o site dos clientes todos dele, ele tem que entender muito bem do negócio, muito, muito bem do negócio. Além de entender do negócio, ele tem que entender como a empresa está posicionada dentro do setor dela, né? Se ela é líder, se ela é mais criativa, se ela é que a mais investe, como a empresa se vê daqui a 5 anos, onde a empresa quer chegar, e a partir disso você faz o planejamento de comunicação corporativa. Planejamento de comunicação corporativa é a mesma coisa que política de comunicação de uma empresa? A política de comunicação de uma empresa, ela surge a partir do planejamento de comunicação. Esse planejamento de comunicação, posteriormente, se torna numa política que é divulgada e é dado ao conhecimento para todas as pessoas em cargos de decisão dentro das empresas. E essa maneira de se comunicar melhor começa dentro de casa mesmo? Ou o primeiro olhar é mesmo com os públicos externos, através da imprensa, seja lá qual o canal que se buscar? Então, são muito, muito interessantes essa sua pergunta. É uma via de mão dupla, né? Você precisa fazer um diagnóstico, entender os atributos da empresa, entender os atributos e as crenças do fundador, dos seus acionistas. Isso é uma parte. Uma segunda parte é você fazer um diagnóstico de como o mercado percebe essa empresa e casar as expectativas. Agora, internamente, na conversa, por exemplo, você ter contato com seus funcionários, se comunicar bem com seus funcionários, também é responsabilidade desse mesmo grupo, dessa agência ou deste profissional que vai desenvolver uma ação de comunicação? Não só é responsabilidade, né, como é o pilar principal da sustentação, né, a comunicação interna, que é responsabilidade, obviamente, dos executivos da empresa que nos contratam, né, que fazem, no planejamento estratégico, prevêem ações e prevê uma interlocução muito forte com o público interno, ou que pede nossa ajuda e nos delega para fazer esse planejamento. Então, hoje a gente vê assim, a empresa que não tem os seus funcionários alinhados, a empresa que deixa o funcionário saber de uma decisão importante pela imprensa, desculpa, essa empresa tem uma forte possibilidade de não ter sucesso no seu negócio. Principalmente se nós levarmos em consideração hoje a possibilidade desse funcionário ser um comunicador no ponto de vista de desenvolver comunicação, enviar mensagens também através de diferentes canais, inclusive as redes sociais. Milton, assim, é como se fosse um teste. Por exemplo, a comunicação corporativa parte do seguinte pressuposto. Um funcionário, uma empresa hoje, quando ela abre um processo seletivo, ela tem uma série de regras para preencher aquela vaga. Muito bem. Mas não é só ela que escolhe o funcionário também tem que escolher a empresa onde ele trabalha, né? Então, assim, ele tem que se sentir bem, aquela cultura tem que ser a cultura dele. Você pode pegar um excelente executivo e ser infeliz na sua empresa,
Né? Então, um executivo, o melhor executivo do mercado e não combinar com aquele modo de trabalho. Não tem nada de errado com ele e não tem nada de errado com a empresa. Só que é um peixe que foi parar no meio de gansos, né? Um ganso que foi parar no meio de patos. Então, voltando para a comunicação interna, o que acontece? A gente pressupõe que essas grandes organizações que a gente atende selecionam os funcionários bem, e selecionam bem. E aquele funcionário escolheu trabalhar naquela empresa. Se ele está ali porque ele escolheu, ele é o principal divulgador, ele é o principal pessoa que vai vestir a camisa, que vai convencer todos. Se você não convence o seu funcionário de uma comunicação, não adianta levá-lo adiante. Se aquele público que é identificado com você não foi convencido, algo está errado no processo. Bom, nós estamos conversando com a Maristela Maffei, falando sobre comunicação corporativa, e você pode participar mandando a sua pergunta, seja pelo e-mail, seja pelo Twitter. O Twitter é o @Jornal da CBN, você está vendo aí embaixo da tela, e o nosso e-mail é o mundocorporativo@cbn.com.br. Pergunta feita pelo Felipe Lemos. De que maneira prática as empresas e instituições devem se relacionar com os novos públicos que agora consomem via redes sociais seus produtos e serviços? Então, esse público, a gente nota hoje que é uma distinção, né? Assim, entre o público que procura as redes sociais, isso que o Felipe falou, para comprar mesmo os produtos e serviços, né? Então, acessam sites de compra. E esse público, Milton, está sendo muito estudado pela área de marketing das empresas, né? Seu perfil, escolaridade, adesão que ele tem à compra de um produto. Um outro público, que aí é mais da área da comunicação corporativa, a gente nota que é um público que ainda não forma opinião, né? Não como o público que se manifesta nos meios tradicionais de mídia, como rádio, TV e mídia impressa, mas é um público muito mais fiscalizador e que tem um grande potencial de criar algum grave transtorno para a imprensa no médio prazo. Então, as empresas hoje estão fazendo monitoramento, a máquina mesmo, a gente tem um software de gestão de redes sociais em tempo real para fazer esse monitoramento e avisar os clientes quando tem alguma insatisfação ou quando tem alguma desinformação circulando nas redes sociais. Nesse caso, a gente recomenda que a empresa tome uma providência urgente, porque 80% das manifestações de redes sociais que não são, vamos dizer assim, favoráveis ou alinhadas com as mensagens da empresa são por desinformação, né? As pessoas não têm informação, sabem de algo e vão se manifestam. Então, hoje as empresas estão extremamente atentas para isso, considerando, respeitando. Esse é um público que cada vez mais é alvo de interesse e de objeto de estudo por parte das grandes corporações. Está mais perigoso para quem trabalha com comunicação corporativa esse processo todo hoje? Bastante mais, né? Imagine eu aqui, uma especialista em comunicação corporativa, por exemplo, em gestão de redes sociais, ao vivo, pela internet, durante vários minutos, né? Algo que aí não tem volta. Né? Não dá, você não entra, não apaga, não reedita. Então você imagine isso para uma empresa que fatura 30 bi ao redor do mundo, que emprega 120 mil pessoas, né? Que está na prateleira de todos os supermercados, que recolhe impostos, que gera empregos, que tem uma atuação social. Muitas vezes essas empresas, assim, é como a casa da gente, você não controla 100% as coisas o tempo todo. Por mais que você quer, você não controla. Então, sempre tem falhas. Sempre vão existir falhas. As empresas erram, como a gente erra. Né? Não existe perfeição, ainda bem. Né? Quando o mundo acreditou que havia perfeição, teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, porque tinham pessoas tentando impor coisas às outras. Então, não existe perfeição. Num ambiente que não existe perfeição, que é democrático, onde reina a tolerância, ocorrem muitos erros. Muitas vezes, hoje, uma empresa não tem mais chance de errar. Nem de virar público, me desculpa e dizer, erramos, estou vendo o que aconteceu, e você vai ser o primeiro a ficar sabendo quando eu detectar o que aconteceu, você vai ser o primeiro a ser comunicado do que a gente fez para consertar aquele erro. Muitas vezes eles nem têm mais essa chance. Então, assim, é muito, muito complexo, é muito delicado. Quem hoje disser no país ou no mundo que sabe como trabalhar com internet, com redes sociais, está mentindo. Assim, já tem pessoas com muito mais experiência, até porque erraram mais, quem mais errou é quem mais entende, né? Só de você não voltar a fazer o errado já é um grande aprendizado, é uma grande certeza, mas há um consenso
que isso precisa ser melhor compreendido, levado em consideração, respeitado e respondido. Não dá mais para deixar assim, não, esse movimento daqui a pouco passa, ninguém vê. Não, vê, não passa e persiste. A Jaqueline pergunta o seguinte: é comum no noticiário o envolvimento de empreiteiras em casos de corrupção. Há quem diga que no Brasil empreiteira é sinônimo de corrupção, superfaturamento de obras, etc. Como é planejar e executar um plano de comunicação corporativa para preservar a imagem dessas empresas? Então, empresas, não só empreiteiras, né, Jaqueline, né? Jaqueline, oi, e Milton. Então, empresas, não só as empreiteiras, mas empresas que tradicionalmente dependem do governo como fonte pagadora, é um setor extremamente polêmico no mundo todo, né? Não só no Brasil, a gente vê vários casos de fiscalização, né, da sociedade organizada em relação a essas empreiteiras. No nosso caso específico, no caso também das outras agências que atendem, sim, empreiteiras, Jaqueline, o que a gente faz é assim, a gente nota que essas empreiteiras surgiram há 30, 40 anos atrás, numa circunstância determinada política do país, e essas empreiteiras foram aprimorando cada vez mais seus códigos de éticas, de conduta, de relacionamento, e são empresas totalmente integradas a uma cidadania, uma responsabilidade empresarial. Qualquer setor tem empresários e tem pessoas que não são corretas, né? Qualquer profissão, qualquer setor, e qualquer setor tem empresas que cumprem rigorosamente com as suas obrigações. Então, quando a gente pega um caso, por exemplo, de uma empreiteira que se envolve numa denúncia de corrupção, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte, Milton, nessas empresas tem gente, muitas empresas empregam 50, 60 mil pessoas, que estão lá 6 horas da manhã, saem meia-noite, amam, adoram o que fazem, têm orgulho de servir o país, têm orgulho de trabalhar no setor de infraestrutura, de energia e por aí vai. Essas empresas, elas têm uma enorme contribuição para dar, então a gente tenta preservar essa reputação da gestão, da qualidade do serviço que elas entregam, e se porventura elas ou algum outro setor cometeu algo errado, elas precisam dizer e precisam prestar satisfação. E aí decide o quê? Decide-se, por exemplo, se fala ou se não fala, se deve se calar, ouvir quieto a denúncia, ou tenta responder, mostrar transparência. Como é que tem que agir numa situação de crise como essa, em que há uma denúncia forte contra uma marca, contra uma empresa, contra um setor? Então, nunca, nunca, nunca tem que se calar, nunca. Né? Porque, no mínimo, você é consumidora, você compra, você utiliza aqueles serviços, você merece, sim, uma satisfação. Um empresário hoje não pode se dar o luxo de ficar quieto, né? Não vamos nos manifestar. Então, não pode. Então, o que a gente faz? Assim, a gente já orientou o empresário, cliente nosso, a dizer, olha, tem esse problema sim, eu ainda não sei o que houve, né? Estou muito surpreso, lamento o modo pelo qual fui comunicado, se ele ainda não sabia pelos meios legais, né? Vou ver o que houve e assim que eu souber eu volto e explico para vocês o que houve. Manter a relação com as pessoas, continuar conversando e dialogando, é uma forma de enfrentar as crises. É a única forma de enfrentar as crises. E quando você não souber o que houve, né? Se a CBN, se algum veículo das organizações Globo ou de outro grupo ligar, fala, nós ainda não sabemos, nós vamos investigar o que houve, eu vou apurar, não investigar, né? Pelo menos o pessoal de comunicação já precisa dizer se aquela informação, se aquela acusação contra a empresa, se veio por uma via oficial, né? Judiciário, órgão de defesa do consumidor, ou se essas empresas que fiscalizam as empresas avisaram primeiro a imprensa. Se avisaram primeiro a imprensa, então, no mínimo, nós podemos avaliar se quem fez isso se também não errou, se é que a empresa errou. Então, você não deu chance de defesa. Então, se a empresa soube por outras vias, ela vai falar, olha, a gente não soube disso, me dá um tempo, eu preciso ser notificado oficialmente. Se ela já foi notificada oficialmente, ela tem que dizer que está averiguando e assim que ela descobrir se realmente teve um problema, qual foi, ela tem que vir a público e dizer, reconhecer, se for o caso, pedir desculpas e dizer o que ela fez para que aquilo nunca mais aconteça na vida da empresa.
Nós estamos falando aqui de crise. Isso. A Renata pergunta o seguinte: as grandes empresas no país já costumam ter prontos planos de gerenciamento de crise? Por exemplo, tivemos recentemente acidente com um avião de duas grandes companhias aéreas no país. Elas já têm, nesse caso, uma estratégia pronta de comunicação com a imprensa e familiares das vítimas, enfim, ou com qualquer outra comunidade que seja atingida? Renata, infelizmente tem sim. Infelizmente devido a essas circunstâncias muito dolorosas, né, para todo mundo. Porque você imagina o seguinte, tem vários setores que as empresas lidam muito com o imponderável, né? Por mais que uma empresa tome todos os cuidados, tenha as melhores aeronaves do mundo, pode acontecer um acidente aéreo. Pode acontecer um acidente aéreo e as causas podem demorarem muito para vir a público. Por mais que uma empresa que extrai petróleo no fundo do mar, por mais que ela tome todos os cuidados, pode sim acontecer um problema e ela pode sim ser responsabilizado ou ter que se explicar. Então, nesses casos de atividades que têm um risco inerente à própria atividade, né, a gente é sim muito demandado para fazer planos de comunicações anteriores. No caso de acidentes aéreos, a gente chega a prever, assim, rabino no aeroporto, um padre, um líder espírita, porque as pessoas precisam de conforto. É muita insensibilidade, no mínimo. É um sofrimento enorme, é um sofrimento para a gente. Quer dizer, é um sofrimento para todo mundo. vai além da questão de como nós vamos comunicar isso para a imprensa, ou como além, vamos responder os muito questionamentos. Tem, inclusive, aparentemente pequenos, mas detalhes dentro desse processo que tem um efeito muito grande, porque é uma questão sempre muito sensível. Assim, não é só detalhes, assim, o principal, a gente faz um corte. O que é o principal? A comunicação com quem é diretamente envolvido. E o conforto e o apoio, né? Ou aquela comunidade que sofreu com vazamento, sei lá, de uma mancha de óleo, ou aquelas famílias que têm vítimas entre os acidentados. Então, assim, esse é o nosso primeiro corte. O que a imprensa está falando, por mais que a gente tenha respeito à imprensa, o que o governo vai achar, nesse momento é secundário. Então, as vítimas tiveram apoio, aquela comunidade foi assistida, óbvio, a gente tenta fazer as coisas simultaneamente. Fundamental é o seguinte, quer dizer, seja a companhia aérea, seja qual for a empresa, é importante que já se tenha esse plano previamente estabelecido. Tem, Milton, eu vou te dizer mais. Hoje tem planos, tem manual de conduta, tem media training, a gente chega a treinar os profissionais, treina porta-vozes, tá? Para justamente essas pessoas que estão sofrendo muito terem no mínimo, a percepção de que estão sendo percebidas e assistidas de algum modo. A empresa tem que estar preparada para qualquer situação que ela vai enfrentar. E eu acho que a empresa que não estiver preparada hoje não é uma empresa que tenha sustentabilidade, que vá se sustentar ao longo de anos. O Ângelo pergunta o seguinte: Maristela, qual trabalho na área de comunicação corporativa que você considera um marco na sua carreira e como foi a execução? Então, eu vou contar uma história muito que as pessoas até esqueçam. O marco na minha carreira foi o case mamíferos da Parmalat, né? Eu acho que vocês todos lembram, e principalmente quem já tem mais de 15 anos de idade. E muitos de vocês eram pequenos, assim, foi uma febre, sumiu os bichinhos. A Parmalat fez uma campanha, assim, tinha 2 milhões de crianças que ficaram sem um bichinho de pelúcia. Porque, não sei, foi um erro estratégico, não foi um erro estratégico, foi um sucesso enorme. Foi a segunda campanha de maior adesão no mundo de distribuição de brindes. Só perdeu para uma da PepsiCo há 20 anos atrás. Então, foi algo assim, eu lembro aí que o mundo da comunicação corporativa descobriu a máquina, né? Eu era uma agência, uma assessoria de imprensa, aquele tipo profissional que sai da redação com muita dificuldade. A minha família é classe média mesmo, né? De média para baixa. Não tinha o mínimo recurso e comecei de uma maneira muito voluntariosa e com 2 amigos. Quando veio a campanha e a Parmalat era nosso cliente, porque a Parmalat apoiava o Palmeiras, era um cliente meio de futebol. Então, quando teve a crise, eles nos chamaram para ajudar e a gente começou intuitivamente a fazer planos, a fazer uma estratégia. Na época eu tive a sorte de conhecer o Nizam Guanais, né, que é meu amigo até hoje. O Nizam era dono da DM9, estava ali também, eles haviam bolado a campanha, né? E a campanha foi um sucesso. E o que fazer com aquilo? Então, para vocês terem ideia, gente, no mesmo dia, o CEO da Parmalat no Brasil, que na época era o Gianni Grisende,
Ele foi chamado no Ministério Público Federal em Brasília, no DPDC em Brasília, no DEIC em São Paulo, todo mundo, para ele explicar, porque virou uma comoção nacional, né? Que tratava com crianças, crianças que não tiveram uma promessa atendida, enfim. E aí, junto com os fornecedores todos, junto com o Nizam, qual foi a solução? Fretar um Boeing e trazer não sei quantos milhares de bichinhos da Ásia de um dia para o outro, e colocar comunicado pago, pedir desculpa, ir nos principais pontos de venda, explicar, olha, desculpa, graças a você foi um sucesso total, a gente não sabia que teria tanta adesão. Então isso, a partir dali, acho que a gente aprendeu na marra, de uma hora para o dia, né? Como se te jogam numa piscina e você não sabe nadar. A gente aprendeu a nadar, né? E aprendeu, aí foi o primeiro passo para a gente aprender a trabalhar com todos os públicos ao mesmo tempo, com a mesma mensagem. O resultado disso? O resultado disso foi que a Parmalat trouxe os bichinhos, foi totalmente revertida, né, do ponto de vista de marketing da comunicação. A empresa continuou com um sucesso total, né, e foi totalmente revertido. Mas o principal, que é o principal hoje, você pode até me dizer, mas naquela época não tinha redes sociais. Não tinha. Acho que só tinha fax, gente, não lembro se tinha e-mail. Tava surgindo e-mail. Então, assim, não tinha. Hoje seria diferente. Eu não sei se seria diferente. Eu acho que teria tido sucesso a reversão do mesmo modo, porque o que contou muito, muito naquela ocasião, que conta muito hoje, é uma coisa que se chama atitude. Entendeu? A empresa vira e fala, olha, desculpa, vocês são muito bons, o sucesso foi muito grande, agora me dá um tempo, eu tenho que resolver. A atitude, muitas vezes o consumidor, ele quer ver uma atitude sua. Muitas vezes, ele entende que você não vai ter a resolução para aquele problema imediatamente. Então, ele vai ficar irritado porque ele não vai ter resolução, mas a irritação diminui porque ele viu que você está tentando, você está tão desesperado como ele. O João Paulo pergunta o seguinte, existe algum momento na área da comunicação corporativa em que o silêncio é a melhor estratégia de comunicação? Tem, João Paulo, dura que tem. É assim, ó, até por respeito às instituições do país, notadamente a CVM, né, que é a instância que regula o mercado de capitais, em respeito aos funcionários, aos acionistas e à comunidade, principalmente em fusões, aquisições, né, todas as atividades que são regulamentadas aí pelos órgãos de fiscalização do governo, até que a operação realmente seja definida, saia e seja consensuada, se a imprensa liga e pergunta, eu vou ser muito sincero com você. Hoje já virou não é nada combinado, mas hoje é tão instintivo que as empresas já falam, não comentamos boatos. Até porque se ela nega, ela não mente nunca, não pode mentir. Cliente nosso não mente, ponto. Se mente, a gente já não ficou sabendo, deixa de ser cliente nosso, não pode mentir. Então, assim, muitas vezes a gente já chegou a dar informação incorreta porque nem a empresa sabia direito o que estava acontecendo, mas não foi uma mentira declarada e deliberada. Então, como a gente não mente, o que a gente tem que dizer? A empresa não comenta boatos. Porque até se você nega, não é verdade que a CBN está comprando o Financial Times, estou aqui brincando, se você nega, eles sabem que quando for verdade, você vai dizer que não comenta boato, entendeu? Então a gente fala, não comenta boato, porque senão seria um desrespeito às instituições do país e ao modo como a economia funciona. Há regras também Há regras de confidencialidade. E que não se pode tratar dessas informações. Muitas vezes é uma informação muito positiva para a empresa, mas que naquele momento o concorrente também está estudando o assunto. Então tem informações estratégicas, sim, muito bem lembrado, tem informações de mercado de capitais que o silêncio é o melhor a fazer naquele momento. É necessário. É necessário, não tem outra alternativa. Bom, a empresa só fala quando o dono fala? Não. Aliás, a empresa, o dono, hoje cada vez fala menos. Né? Por quê? Se comunicam mal, não é papel deles? Não, porque assim, hoje os donos... Ou porque as empresas têm cada vez mais donos e não um só? Essa é a principal resposta. Mas assim, mesmo que numa empresa pulverizada que tem um dono, tem um sócio majoritário, tem um controlador, muitas vezes esse dono, ele já está fora da operação, né? Ele já faz parte de uma empresa de investimento que tem participações naquela empresa, mas só como aquele dono ficou muito tempo à frente do negócio, as pessoas esperam que o dono fale. Só que o dono já não é mais dono, é o que você falou. Pulverizou ações, foi para o mercado de capital, tem executivos preparados. Muitas vezes até um desrespeito ao consumidor, à imprensa, o dono falar, porque o dono não faz mais parte da operação do dia a dia, então não cabe a ele falar. Tá.
E aí como é que se define quem é que fala dentro de um grupo? Quem é o porta-voz e que habilidade tem de ter esse porta-voz para ser um bom comunicador? Então, esse porta-voz, assim, primeiro, ele tem que ser uma pessoa que está extremamente familiarizada com o que a gente chama de core business da empresa, né? Então, ou do negócio principal da empresa, né? Então, se é uma empresa de comunicação, por exemplo, como a sua, tem que ser uma pessoa que entenda tudo de rádio, TV e mídia eletrônica do país. Não pode ser o porta-voz. Se é uma empresa de bebida, ele tem que entender absolutamente de todos os processos de produção, interfaces com todos os públicos desse segmento. Além disso, a gente recomenda que seja uma pessoa familiarizada com a área de comunicação. Porque às vezes a pessoa que tem mais o conteúdo, mas ela não sabe se colocar, ela provoca ruídos ao se colocar, né? E em muitas ocasiões, então, as empresas têm um seu porta-voz, geralmente é um diretor de comunicação, um diretor de marketing. Mas hoje a gente nota que cada vez mais o CEO, né, ou o diretor-geral, o principal executivo, é o porta-voz da empresa, principalmente nas grandes ocasiões. Bom, eu vi de um empresário que participava de um treinamento de mídia o seguinte, certa vez. Vim para participar de um trabalho de comunicação corporativa e descubro que estamos fazendo um trabalho de segurança corporativa. É bacana isso, É né? por aí? É por aí, porque o que os executivos se surpreendem muito depois desses eventos, né, de media training, workshops, porque para eles, como eles foram formados em Harvard, ou na USP, ou no INSPER, aqui em São Paulo, no MIBEC, etc., como eles são extremamente bem-sucedidos, né? Eles sabem uma coisa que a gente gostaria muito, que é ganhar dinheiro, fazer sucesso, agregar o valor ao negócio, bônus, etc, etc. É muito difícil para eles ter escapado algo do raio deles, do que eles deveriam já saber até aquele momento e não sabiam. Reconhecer que tinha alguma coisa que é fundamental para a sustentabilidade do negócio, que é a comunicação. Então, comunicação cada vez mais, no caso desses executivos aí com esse perfil que você citou, eu lembro que quando eu abri minha empresa, eles falaram, eu não tenho tempo para te atender, eu não tenho tempo para atender a imprensa, eu não tenho... Hoje, cada vez mais, isso é parte do sucesso do negócio dele, não tem jeito. Então, a área de comunicação hoje, em qualquer empresa, ela faz parte do negócio principal, seja qual setor for, porque senão ele não consegue a percepção correta para o negócio dele. Não tem jeito. E está diretamente relacionado à questão da segurança da própria empresa, da existência dessa empresa. Tá relacionada porque o que o trabalho de comunicação corporativa faz, né? E a comunicação de uma maneira geral? Ela ajusta a percepção que a sociedade tem sobre ela, todos os públicos, à realidade dela. Então, vamos lá, uma empresa, ela pode ser a melhor empresa do seu setor, gerar mais empregos, recolher mais impostos, praticar responsabilidade social, ter políticas de sustentabilidade, ok? Ok, mas se ela não se comunica corretamente, nada disso é verdadeiro, não adianta. Se ela não se comunicar corretamente, ele coloca em risco o negócio dele, né? Se o acionista dele, os acionistas pulverizados, percebem de uma maneira incorreta, não vão continuar mantendo suas ações em carteira. Se o governo não percebe as suas atividades de uma maneira correta, ele vai ter mais dificuldade para liberar licença em todos os ministérios e autarquias. Se o consumidor não percebe, ele vai aderir cada vez menos ao produto dele. Então, se ele não se comunicar corretamente, não adianta ele praticar tudo que ele aprendeu em Harvard. Não adianta. É até uma briga aí entre, simpaticamente falando, que eu tenho tido quando eu encontro professores de Harvard ou no Brasil. As escolas de administração não têm uma disciplina hoje que é fundamental. Aprenda a importância de se relacionar com a mídia para o seu negócio. Ou de comunicação corporativa, porque se a imprensa, por exemplo, você pega a imprensa, se a imprensa não posiciona o negócio dele corretamente, nas ocasiões de interesse público, a responsabilidade é dele que não se estruturou para que a imprensa entendesse corretamente, entendeu? E não da imprensa que deu a informação correta ou não. Então, eu acho que o trabalho é por aí. Maristela, só para a gente fechar essa nossa conversa, primeiro eu queria citar aqui que a Miriam faz uma pergunta sobre a qual a gente já se referiu. Ela queria saber o que é ser um profissional de comunicação corporativa. Nós já falamos sobre isso no decorrer aqui do nosso programa. Mas para nós fecharmos um pouco essa conversa, nós citamos muito aqui grandes corporações, empreiteiras, petrolíferas, falamos sobre governo, enfim, fusões, etc. e tal. Quando nós falamos em comunicação corporativa, nós também podemos adaptar esse discurso para as pequenas empresas, para pequenos grupos. Às vezes, uma microempresa, ela também tem que cuidar da comunicação. Que regras básicas são essas que ela deve seguir? Ela não pode contratar uma grande agência. Às vezes, ela precisa de um profissional ou uma pequena orientação para saber se comunicar. Quais são as regras básicas que qualquer um tem que seguir
para que faça uma boa comunicação com seus diferentes públicos? Então, olha, independente do tamanho da empresa, o que vale para uma grande corporação vale para qualquer empresa. É o mínimo. Faça um diagnóstico, qual é a sua atividade principal que você sabe, quais são os seus públicos principais e faça um plano de comunicação, gente. Tem muitos livros no mercado, não é só o meu. Tem excelentes publicações que ensinam a fazer planos de comunicação e a só comunicar o passo a passo com os seus principais públicos. Qualquer empresa hoje, comunicação, Milton, passou a fazer parte da atividade principal de qualquer empresa. E eu queria dizer em relação às empreiteiras e enfim, as perguntas da Jaqueline, da Miriam e de todos os outros, assim, olha, as empresas, gente, são absolutamente corretas, íntegras, idôneas, e quando há coisas que fogem do controle delas, como fogem de qualquer esfera da sociedade, elas precisam vir a público e prestar satisfações. Agora, o que a gente não pode também é ficar uma crítica, se você pega hoje, né, em novelas, em livros, em filmes, as empresas são tratadas, gente, tem novela que o cara mata a secretária, cai do elevador porque ele quer um segredo para vender um segredo para a Índia. Não é, isso não existe, é irreal. Os sites de internet, então assim, mesmo sabendo que é obrigação das empresas fazer bem o produto delas e serem corretas e tal, eu quero dizer para vocês que eu registrei um domínio, elogiaaqui.com.br, né? Como tem um Reclame Aqui outros sites, porque é uma coisa incrível. Eu lembro que eu tinha 12 anos, a Johnson não é minha cliente, aliás, eu tendo concorrente da Johnson, vou fazer uma propaganda da Johnson. Eu comprei um fio dental numa farmácia em Limeira, eu morava em Limeira, no interior de São Paulo, e não veio o fio dentro da caixinha. Eu tinha 12 anos, eu abri aquilo, eu fiz uma cartinha, pus no correio e mandei pra Johnson. 15 dias depois eu recebi na minha casa uma caixa de chocolates, uma caixa do fio dental. Tudo bem, a Johnson fez muito mais do que a obrigação dela. E eu acho que foi esse dia que eu resolvi ser comunicadora de comunicação corporativa, porque você olha ao redor, todo mundo só malha as empresas, que é isso, gente, empresa não é Judas, entendeu? De novo, se ela fez algo errado, como profissional liberal, como agente na nossa vida, né? Óbvio que as nossas decisões não atingem não atingem o público, muitas vezes não atingem o dinheiro público, como é no caso de empresas que dependem do governo. Agora, as empresas fazem coisas fantásticas. As empresas são as maiores investidoras mundiais de energia, as empresas têm práticas que o mundo todo está vindo copiar. Então, eu convido vocês todos, eu estou colocando no ar o site Elogia Aqui, além da minha história da caixinha da Johnson, vamos ver, porque essas práticas precisam ser muito contadas, muito divulgadas, porque quem entrar hoje como empreendedor, é o sonho de muito jovem, empresário do futuro, já fazer tudo absolutamente 100% correto na largada. E para isso ele tem que ter inspiração, ele tem que ter em quem se inspirar. Então esse site vai ser para que as pessoas que estão entrando, que querem ser empresários, que têm o seu negócio, querem ter o seu negócio, façam correto desde cedo. Tipo assim, já começa a pagar imposto desde cedo em tudo. Não é verdade que quem não paga imposto não consegue crescer. Mentira. Você pode viver no Brasil, sim, com a carga tributária que tem, pagar imposto, ser correto, fazer toda a sua área trabalhista 100% correto, ganhar dinheiro, seguir adiante, ser empreendedor. Então, assim, faça tudo correto desde cedo, para a gente não virar essas empresas que a gente tem um olhar tão crítico no futuro, independente de fornecer para governos ou não. Maristela Maffei, muito obrigado pela nada. sua gentileza de conversar com a gente aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Muito obrigada. Eu convido a todos a entrar no site da máquina, www.máquina.inf, né, gente de informação.br, e postar suas dúvidas que na medida do possível eu posso tirá-las. Muito obrigado, Maristela. Lembrando que a Maristela também é autora, ao lado da Valdete Secato, do livro Comunicação Corporativa, Gestão, Imagem e Posicionamento, que foi lançado pela editora Contexto. A você que participou desse programa, nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade.